Bom, essas duas noções, né, de false flag e de bombas semióticas, elas ajudam a gente a entender alguns acontecimentos políticos recentes. Eu fiz aí um videozinho sobre a Venezuela e tal, que foi um assunto, enfim, que parece que voltou, né, a volta do recalcado e tal, aquela coisa, né? Parecia que estava adormecido a acusação de bolivarianismo e tal. Tudo isso voltou quando o pessoal que os presidentes dos países sul-americanos visitaram o Brasil. E aí eu lembrei dessas duas noções que são interessantes para poder ler alguns acontecimentos, inclusive esse sobre a Venezuela. Esse de false flag é muito clássico, né? Muito antigo, da época da Segunda Guerra Mundial, do início da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas incendiaram, né, o hashtag, e aí começou, né, acusaram os poloneses do incêndio, e aí deu a desculpa para poder começar a guerra, para poder invadir a Polônia, no caso, né? Foi um ataque de bandeira falsa, né, um false flag, que muitos atribuem também o 11 de setembro como um ataque de bandeira falsa para poder justificar depois as guerras no Iraque e no Afeganistão. E a bomba semiótica é um conceito do Wilson Ferreira, lá do Cine Gnose. Bom, o Cine Gnose tem no Instagram, no Twitter, no YouTube, no blog, né, que é o mais antigo e tal. Só procurar, eu vou marcar também. E aí o Wilson ele coloca muito como analisando 2013, né, os eventos de 2013, como a mídia cobriu esses eventos e como se transformou as manifestações, a cobertura dessas manifestações em bombas semióticas, verdadeiras bombas semióticas. Só que eu acho que um exemplo que é mais ilustrativo do que seja uma bomba semiótica foi o fato da suposta bolinha de papel, né, que tacaram no Serra, no José Serra, na eleição de 2010, que o Jornal Nacional deu como se fosse uma pedrada de radicais do PT. Né? Esses radicais do PT, supostos, teriam tacado uma pedra, dado uma pedrada no Serra, que saiu correndo para a van e foi para o hospital. Aí o Jornal Nacional contratou o perito Molina, que era alguém, se eu não me engano, da FRJ. O cara um perito cheio de processo por fraude, respondendo um monte de processo por fraude, e disse que não, que ali era uma pedra e tal. E depois se desconstruiu isso, né, a partir mesmo da internet. Eu lembro na época que o Paulo Henrique Amorim teve um papel importante para desconstruir isso. Ou seja, foi um não fato, um não acontecimento, alguém, né, provavelmente aleatório, não gostava do Serra, tacou uma bolinha de papel nele, ele fez daquilo ali um escândalo. Ou seja, a bomba semiótica, uma das características é essa, você transformar um não acontecimento num acontecimento. Mas tem um outro lado também que é o seguinte. Então, como ele é um não acontecimento, se isso não existiu, se isso foi uma coisa qualquer, como é que vai ficar, né, o público, né, as pessoas, a coletividade, discutindo uma coisa que não aconteceu, e para poder encontrar culpados, né, que não existem, no caso, né, o tal dos radicais lá do PT. E é o mesmo caso da Venezuela, né? Não aconteceu absolutamente nada, né? Transformaram a visita do Maduro como uma coisa absurda, né, intolerável, e ficou se discutindo isso de uma maneira que eu achei que tendeu para o irracional. É aí que as pessoas começam a brigar. Eu acho que é aí que essa noção aí de bomba semiótica explica muito do chamado ódio político dos últimos anos. Porque as pessoas estão discutindo coisas sem relevância, né? E acaba virando discussões acaloradas, totalmente apaixonadas, que não tem base nenhuma, só tem paixão, só tem, né, humor, mau humor, sei lá, não tem nada concreto ali para você poder fazer o mínimo debate. Então, o uso dessas bombas semióticas por parte da mídia acho que é algo estratégico, né, muito importante para poder entender a guerrilha mesmo de comunicação que tem havido nos últimos anos. Então, mas ao mesmo tempo o conceito de bomba semiótica ela casa com o conceito de false flag,
porque pode ser também pelo jeito, no caso o exemplo aqui em vista que é a bolinha de papel de 2010, no Serra, pode ter sido alguém que se passou, né, como um militante do PT e tacou uma bolinha no Serra já para poder provocar aquele efeito. Então, se existe um fato, a princípio é um não fato, é uma coisa qualquer que a mídia pegou e fez ser um fato, né? A princípio não é nada. Mas se existe ali como fato, se houve uma intencionalidade, aí nesses casos é sempre difícil às vezes você implicar alguém, dizer que houve de fato uma intencionalidade, mas se houve uma intencionalidade foi a partir de um ataque de bandeira falsa. Você usa a camisa do suposto inimigo para poder atacá-lo, né? Imputa ao outro que você mesmo fez. Então, acho que a bomba semiótica e a false flag têm que ser vistas de maneira conjunta. E aí mais uma reflexão que vai junto ao que o Wilson Ferreira faz, né? É um conceito que ele também... A bomba semiótica é um conceito dele, mas tem um outro conceito que ele traz, que é o de espiral do silêncio, que é de uma teórica, se eu não me engano, é uma moça, uma teórica da comunicação, que ela fala o seguinte, né? O que é a espiral do silêncio, né? O exemplo são os panelaços, né, contra a Dilma, em 2015. Você cria um clima de opinião, né? Você está na tua casa tranquila, você ouve um monte de panela, ou seja, supostamente está todo mundo, quem é esse todo mundo, a gente não sabe, né? Mas supostamente estaria todo mundo se voltando contra o governo da Dilma. Então a pessoa que está vendo isso, apesar dela não ter uma opinião formada ou até discordar, ela se sente acuada por esse clima de opinião unânime ou supostamente unânime ao redor dela e não consegue criar uma cisão, um espaço onde ela possa realmente falar, né? Quem pensa contraditoriamente possa falar. Tá aí também mais um elemento para poder se pensar o ódio na política, né, da maneira recente. Então você cria falsos consensos, né, às vezes baseado em não acontecimentos. Por isso que a política virou uma coisa alucinante, alucinógena mesmo. Nos últimos anos, as fake news, as ditas fake news são só mais um capítulo disso tudo. Por essas formas de se mexer, né, de se manipular as informações. É só isso, e para poder pontuar que tudo que é discussão que rolou ao redor da Venezuela redunda nisso, né? Para poder deixar as pessoas atiçadas, né? Baseado em nada, brigando às vezes por nada e criando essa cisania, esse clima de rivalidade, de disputa, uma coisa horrível. Ou quando são muito bem sucedidos, criam essa espiral do silêncio aí que vai calando mesmo as vozes que querem, né, que conseguem se opor. E aí, só para poder dizer sobre vozes de oposição, não é só negar o argumento da mídia, eu queria deixar assim bem claro, né, que eu acho que um dos processos que houveram assim, virtuosos na Revolução Bolivariana, chavista, venezuelana e tal, nesse processo de mudança lá, foi a Constituinte, uma Constituinte não voltada mais para um pacto institucional entre as instituições, que foi a realidade venezuelana das últimas décadas, inclusive dos governos nacionalistas anteriores ao neoliberalismo das décadas que o Chávez veio a romper, né? E era um pacto entre instituições, acho que é Ponto Fijo o nome, né? Ponto fixo, acho que esse que era o nome desse grande acordo nacional. Então você tinha essas ideias de base popular, de criar uma Constituição ouvindo mais a população mesmo, os movimentos sociais e tal, as diferentes organizações, e a forma plebiscitária. Não só as eleições na Venezuela, acho que pelo menos até a época do Guaidó, né, quando inventaram o Juan Guaidó, não só as eleições na Venezuela sempre foram observadas pela União Europeia, pelo pessoal do Brasil, pessoal de tudo que é instituições internacionais e outros países, né, pessoas competentes foram lá e sempre validaram as eleições,
como os próprios comandantes lá, pela nova Constituição, eles são submetidos a uma nova votação, um novo plebiscito para revogar ou não o mandato. Depois de 2 anos, depois de algum tempo de mandato, o presidente pode sair, entendeu? Por medida popular prevista, né? Então o Maduro já passou por alguns processos e tal de ter revogação ou não. Ok, essa é a realidade da Venezuela. Agora a questão do plebiscito foi uma questão debatida aqui, inclusive em 2015. Em algumas reformas, algumas coisas que a Dilma queria fazer, não conseguia, porque a correlação de força estava muito desfavorável naquele período. Se falou em plebiscito e isso foi de novo debatido no pós-golpe, porque o governo Temer foi um dos governos mais bem-sucedidos, acho que tão bem-sucedido quanto o governo Temer foi o governo FHC, pelo menos FHC 1, que passava tudo no Congresso amassando, né? Então começou a ter teto de gastos, reforma trabalhista, etc. E aí se falou, até um pouco antes das eleições de 22, em referendo revogatório. Então, essas formas plebiscitárias que prevêem uma maior participação popular, essas reformas constitucionais que levam à criação de plebiscitos, ou seja, a uma maior participação popular no processo político como contraponto ao conservadorismo do Congresso, né? Isso é um exemplo, né, dentre os vários problemas que se pode observar, ver, discutir, debater sobre esses processos de mudança, essa onda nacionalista, de esquerda, da virada do século, na América do Sul. Dentre as inúmeras coisas que a gente pode, né, coisas a debater, eu acho que é importante destacar esse ponto, né, acho que é um ponto positivo e que poderia mesmo servir de referência aqui, né, para melhoria mesmo do nosso sistema democrático. Então isso coloca aí como contraponto, como forma de, eu acho que for para enriquecer o debate, além do que eu falei anteriormente.